Você já se perguntou quantas oportunidades deixou escapar só porque duvidou de si mesmo? Quantos sonhos ficaram pelo caminho porque, no fundo, você acreditou que não merecia mais? Hoje vamos falar sobre algo que muitas pessoas de Touro vivem em silêncio: o ciclo da autossabotagem. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso interior se torna o destino que encontraremos lá fora. Para Touro, esse destino é marcado por uma necessidade tão profunda de segurança que, muitas vezes, acaba se transformando na principal prisão da própria vida. Talvez você se reconheça nesse padrão. Você planeja cada detalhe, organiza tudo para não correr riscos, mas quando chega a hora de agir, sempre encontra um motivo para adiar. A autossabotagem é como uma voz interna que sussurra que ainda não é o momento certo, que falta alguma coisa para você estar pronto. E enquanto espera, a vida vai passando. Jung explicava que esse comportamento nasce de uma parte da psique que teme a perda, o fracasso e, principalmente, a mudança. Porque, para Touro, mudar significa abandonar a ilusão de controle. Mas a verdade é que não existe estabilidade sem coragem. E não existe potencial sem ação. Quero que você reflita. Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar? Quantas vezes sabotou uma oportunidade apenas por medo de decepcionar os outros, ou a si mesmo? Neste vídeo, vamos explorar como esse ciclo se instala, como ele pode ser rompido e de que forma você pode finalmente viver o potencial que sempre foi seu por direito. Se essa mensagem já ressoou no seu coração, fique comigo até o final. Talvez hoje seja o dia em que você vai escolher se libertar. Para entender por que Touro costuma entrar nesse ciclo, precisamos voltar ao início. Jung acreditava que toda personalidade carrega um núcleo emocional formado na infância. No caso de Touro, esse núcleo está profundamente conectado à sensação de merecimento. Desde cedo, você pode ter aprendido que só receberia afeto se fosse útil, confiável e previsível. Esse condicionamento cria uma necessidade constante de provar que você é digno de amor e respeito. E, quando surge a oportunidade de fazer algo novo, algo que desafia essa identidade de estabilidade, o medo aparece. Medo de errar, medo de perder a admiração dos outros, medo de não estar à altura. Essa ansiedade silenciosa faz você se apegar ao que já conhece, mesmo quando isso custa sua felicidade. Quero que você pense em um exemplo concreto. Talvez tenha sido uma promoção no trabalho que você recusou porque achou que não daria conta. Ou uma mudança de cidade que você adiou por anos, com a desculpa de que não era o momento. Essas decisões parecem racionais, mas muitas vezes escondem o desejo de evitar o desconforto que vem com o crescimento. Jung dizia que essa parte que teme o novo é a sombra, o aspecto inconsciente da personalidade que preferiria permanecer pequeno a correr o risco de fracassar. Mas o que Touro precisa compreender é que todo fracasso é apenas um passo no caminho da individuação. Quero te convidar a refletir. Quantas escolhas você fez baseadas no medo de perder o controle? E o que teria acontecido se você tivesse tido coragem de seguir em frente? Deixe seu relato nos comentários. Às vezes, compartilhar essa história é o primeiro passo para transformá-la. Existe uma faceta do signo de Touro que é frequentemente incompreendida: sua relação com o prazer. Para muitos, esse apego ao conforto parece preguiça. Mas Jung dizia que, na verdade, o prazer é uma forma de anestesiar o medo. Quando você sente que não pode enfrentar seus próprios limites, busca refúgio nas sensações que trazem alívio imediato. Pode ser a comida, o consumo excessivo, o trabalho, até mesmo relacionamentos que oferecem segurança superficial. Esse mecanismo cria uma ilusão de estabilidade. Enquanto você está entretido com o que é prazeroso, não precisa olhar para a ansiedade que cresce no fundo da mente. Mas, com o tempo, essa fuga se transforma em prisão. Você passa a adiar decisões importantes porque sempre encontra uma maneira de se distrair. Talvez você já tenha vivido isso. Momentos em que prometeu a si mesmo que faria mudanças radicais, mas, no dia seguinte, voltou aos mesmos hábitos. Jung dizia que o prazer inconsciente é uma das formas mais comuns de autossabotagem. Ele parece inofensivo, mas mantém você preso à vida que não escolheu conscientemente. Quero que você reflita.
Quais prazeres você usa para não ter que encarar sua insatisfação? Que hábitos confortáveis têm roubado sua energia de transformação? Esse questionamento pode ser desconfortável, mas também pode ser o início de um novo caminho. Compartilhe nos comentários se você se reconhece nessa dinâmica. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão buscando romper com o ciclo da autossabotagem. Carl Jung dizia que a maior parte do sofrimento humano nasce da recusa em sermos vistos como realmente somos. Para Touro, essa recusa se manifesta como medo profundo de exposição. Você pode não admitir, mas parte da sua autossabotagem está ligada à necessidade de preservar uma imagem impecável de si mesmo. Quando surge uma oportunidade de mostrar seu talento, seu poder ou sua voz, uma voz interna começa a questionar: e se não gostarem? E se perceberem que eu não sou tão bom quanto pareço? Esse medo é tão paralisante que você prefere se manter numa zona de conforto conhecida, ainda que dolorosa. Porque, ao não tentar, você tem a desculpa perfeita: eu não fracassei, só não me expus. Essa armadilha psicológica faz você viver aquém do seu potencial. Imagine quantas ideias você deixou de colocar em prática por medo de julgamento. Quantos projetos engavetou porque não suportava a possibilidade de crítica. Jung ensinava que a necessidade de aprovação nasce da criança ferida dentro de nós. Aquela parte que aprendeu que só seria amada se fosse perfeita. Para Touro, esse condicionamento se torna ainda mais forte, porque a estabilidade emocional está diretamente ligada ao reconhecimento externo. Se as pessoas aprovam, tudo parece seguro. Se criticam, tudo se desfaz. Mas a verdade é que ninguém alcança a realização plena sem enfrentar a desaprovação em algum momento. Quero que você pense em uma situação específica em que deixou de se expressar por medo de ser julgado. Pode ter sido uma ideia no trabalho, uma decisão pessoal ou até mesmo uma conversa importante. O que você perdeu ao se calar? O que poderia ter acontecido se tivesse ousado ser autêntico? Essas perguntas são desconfortáveis, mas essenciais. Porque o ciclo da autossabotagem se alimenta do silêncio e da omissão. Quanto mais você foge da exposição, mais força dá ao medo. Quero te convidar a refletir. Qual opinião dos outros tem mais poder sobre você? De quem você ainda busca aprovação? Jung dizia que a verdadeira liberdade nasce no instante em que você decide ser inteiro, mesmo sabendo que isso pode incomodar. Quando você se permite aparecer como é, com luzes e sombras, descobre que o julgamento dos outros tem muito menos poder do que imaginava. Compartilhe nos comentários se esse tema falou com seu coração. Seu relato pode ser o primeiro passo para se libertar da necessidade de ser perfeito e começar a viver com mais autenticidade. Entre todas as estratégias que Touro usa para justificar a inércia, uma das mais comuns é a ideia de que ainda não está preparado. Jung dizia que a psique cria narrativas sofisticadas para proteger o ego da dor do fracasso. E uma das narrativas preferidas de Touro é acreditar que só depois de estudar um pouco mais, economizar um pouco mais ou planejar melhor, tudo acontecerá com segurança total. Essa busca pela preparação perfeita é uma forma elegante de autossabotagem. Porque, no fundo, você sabe que esse momento ideal nunca chega. Sempre haverá um detalhe a aperfeiçoar, um risco a reduzir, uma nova dúvida a resolver. E enquanto você espera a vida ficar pronta, ela passa diante dos seus olhos. Talvez você tenha sonhado por anos em abrir seu próprio negócio, escrever um livro, mudar de profissão ou viver um relacionamento mais autêntico. Mas, em vez de dar o primeiro passo, permaneceu num ciclo de planejamento infinito. Jung lembrava que essa atitude não é preguiça. É medo. Medo de não corresponder às próprias expectativas e às dos outros. Medo de descobrir que a imagem que você criou de si mesmo não se sustenta na prática. Mas quero que você reflita com coragem. Quantas pessoas bem-sucedidas você conhece que começaram com tudo pronto? Quase nenhuma. Porque a verdade é que a excelência nasce do processo, não da espera. Nenhum mestre começou sendo mestre. Ele se tornou ao longo do caminho. Para Touro, aceitar isso pode ser libertador. Quando você percebe que não precisa ter todas as respostas antes de começar, um peso enorme se dissolve.
Você descobre que pode aprender fazendo, corrigir durante a caminhada e crescer com os erros. Quero te convidar a olhar para aquela decisão que você tem adiado há tanto tempo. Pergunte a si mesmo: o que exatamente estou esperando? Que condição mágica estou aguardando para sentir que mereço viver o que desejo? Talvez você perceba que essa condição não passa de um argumento para continuar onde está. Jung dizia que não há preparo capaz de eliminar o desconforto de sair da zona de conforto. E não há garantias absolutas na vida. Mas há uma certeza: nada muda enquanto você permanece parado. Quero que você imagine, por um instante, como seria dar um passo pequeno hoje, mesmo sem se sentir pronto. O que mudaria na sua vida daqui a um ano se você começasse agora? Compartilhe nos comentários qual projeto ou decisão você tem adiado e o que te impede de agir. Seu relato pode inspirar outras pessoas que também vivem presas à ilusão da preparação perfeita. E, principalmente, pode ser o primeiro compromisso público com o seu próprio despertar. Carl Jung dizia que todo desejo de controle nasce do medo da entrega. Para Touro, essa dinâmica é especialmente intensa. Você cresceu acreditando que só estaria seguro se pudesse prever cada detalhe. Essa necessidade se torna tão forte que, muitas vezes, você não percebe o quanto ela te impede de viver. O controle, à primeira vista, parece uma virtude. Afinal, é ele que faz você manter compromissos, cumprir prazos e honrar suas responsabilidades. Mas, quando se torna absoluto, ele passa a sufocar o movimento natural da vida. Você já percebeu como tenta antecipar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão? Como revisa cada escolha várias vezes para garantir que nada dará errado? Esse comportamento é exaustivo. E, pior, cria a ilusão de que você é responsável por tudo, até pelo que não depende de você. Quero que você reflita. Quantas oportunidades você perdeu porque precisava ter certeza absoluta de que daria certo? Quantos relacionamentos você deixou de viver plenamente por medo de se entregar e perder o controle? Jung lembrava que o controle excessivo não protege da dor. Apenas posterga o inevitável e rouba a chance de experienciar a vida em sua plenitude. A autossabotagem, nesse contexto, é a forma como você se convence de que ainda não é hora de agir. Porque, enquanto tudo está sob seu domínio, você não corre o risco de falhar. Mas também não corre o risco de conquistar. É como alguém que prefere observar a paisagem do lado de fora da janela em vez de abrir a porta e sentir o vento no rosto. Quero te convidar a pensar em uma situação atual em que seu desejo de controle está te paralisando. Pode ser um projeto, uma relação ou uma decisão que exige confiança. Pergunte a si mesmo: o que estou tentando evitar ao manter tudo sob vigilância? O que temo perder se me permitir viver sem garantias? Talvez você descubra que, no fundo, não é o fracasso que te assusta. É a possibilidade de ter que lidar com partes suas que preferiu manter escondidas. Jung dizia que a entrega não é perder o poder, é reconhecer que a vida é maior do que nossa capacidade de planejar. Quando você solta um pouco, percebe que existem forças que trabalham a seu favor, mas que só se manifestam quando você se abre ao inesperado. Quero que você imagine como seria sua vida se você confiasse mais no fluxo do que na rigidez. Como se sentiria acordar sabendo que não precisa controlar tudo para estar seguro? Compartilhe nos comentários se esse tema encontrou ressonância no seu coração. Seu relato pode ajudar outras pessoas que também carregam o peso da vigilância constante e estão cansadas de viver como se tudo dependesse exclusivamente delas. E lembre-se, a coragem de viver não está em garantir que nada vai dar errado, mas em se permitir sentir, experimentar e crescer, mesmo quando não há certeza alguma. Se há algo que Touro valoriza profundamente, é o reconhecimento. Carl Jung dizia que essa busca não é fútil, ela é um reflexo de necessidades emocionais que não foram atendidas na infância. Você pode ter aprendido que só seria visto se cumprisse papéis: o filho responsável, o parceiro dedicado, o profissional competente. Com o tempo, essa expectativa se torna tão automática que você passa a acreditar que precisa ser perfeito em tudo para merecer consideração. E, quando surge a possibilidade de fazer algo diferente, algo que talvez não seja compreendido de imediato pelos outros, seu instinto é recuar.
Esse movimento é uma forma de autossabotagem silenciosa. Porque você deixa de agir por medo de perder a aprovação que lutou tanto para conquistar. Quero que você reflita. Quantas vezes você deixou de expressar uma opinião sincera para não desapontar alguém? Quantos projetos engavetou porque imaginou que seriam criticados ou não valorizados? Quantos relacionamentos você sustentou além do necessário só para não carregar o rótulo de quem desiste? Jung dizia que esse medo de perder o reconhecimento alheio é uma das maiores prisões do ego. Quando você faz do aplauso a medida do seu valor, se torna refém do olhar do outro. E isso custa caro. Porque nenhuma aprovação externa preenche o vazio que nasce quando você abandona a si mesmo. A necessidade de ser admirado pode até trazer conforto temporário, mas sempre deixa uma ressaca emocional. A sensação de que você vive para atender expectativas que nunca foram suas. Quero te convidar a imaginar, por um momento, como seria sua vida se o reconhecimento dos outros não fosse uma condição para agir. O que você faria se não houvesse ninguém para julgar? Que caminhos escolheria se não precisasse provar nada a ninguém? Talvez essa ideia traga medo. Mas também pode trazer uma liberdade que você ainda não conhece. Jung lembrava que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, só acontece quando você para de terceirizar seu valor. Quando você decide que sua opinião sobre si mesmo é suficiente. Quero que você reflita. De quem você ainda espera aprovação? Que padrões de comportamento você repete só para se sentir incluído? E, principalmente, o que você tem deixado de viver por medo de ser rejeitado? Compartilhe nos comentários se essas perguntas trouxeram clareza. Seu relato pode ser a chave que outras pessoas precisam para perceber que não estão sozinhas. E lembre-se, a verdadeira segurança nasce quando você se aprova primeiro. Quando você reconhece que seu valor não está condicionado a aplausos. Quando descobre que pode existir de forma autêntica, mesmo que nem todos compreendam. Nesse instante, o ciclo da autossabotagem começa a perder força. Porque você não precisa mais se esconder para ser aceito. Para Touro, soltar o passado pode parecer uma traição à própria história. Carl Jung dizia que algumas pessoas carregam dentro de si uma lealdade invisível que as mantém presas a situações, relacionamentos e versões antigas de si mesmas, mesmo quando tudo já perdeu sentido. Essa lealdade é a raiz de muitos casos de autossabotagem. Porque você acredita que, se desistir de algo que construiu, estará confessando que falhou. E Touro teme o fracasso como poucos signos temem. Talvez você tenha passado anos investindo em um projeto que não prospera, insistindo em uma relação que não te nutre, mantendo hábitos que já não combinam com quem você se tornou. Você diz a si mesmo que é uma questão de paciência, que logo vai melhorar. Mas, no fundo, sabe que está apenas evitando o desconforto de admitir que chegou a hora de virar a página. Jung dizia que a psique prefere a dor conhecida ao vazio do desconhecido. Porque o sofrimento familiar ainda parece um tipo de segurança. Você sabe como ele funciona, sabe o que esperar. Já o novo não tem garantias. E é por isso que tantos taurinos permanecem presos a histórias que já acabaram. Quero que você reflita. O que, na sua vida hoje, já não faz mais sentido? Que situações você mantém por hábito, por medo ou por culpa? O que está custando sua vitalidade só porque você acredita que abandonar é fracassar? Talvez seja difícil admitir, mas esse é o primeiro passo para recomeçar. Quando você aceita que algumas fases se encerram, abre espaço para que outras possam nascer. A autossabotagem muitas vezes começa nesse ponto. No momento em que você sente o chamado da mudança, mas decide ignorar. Você cria justificativas, se ocupa com tarefas urgentes, racionaliza a insatisfação. Mas, em algum momento, a alma cobra a conta. E essa conta vem em forma de apatia, ressentimento e cansaço profundo. Quero que você imagine como seria sua vida se você tivesse coragem de recomeçar. Pense no alívio de acordar e saber que não precisa mais sustentar o que te pesa. Visualize a leveza que viria ao soltar relações que se tornaram cárcere emocional. Jung dizia que cada final é um convite ao autoconhecimento. Não como uma punição,
mas como oportunidade de descobrir quem você é sem os papéis que desempenhou por tanto tempo. Quero te convidar a refletir. Se hoje você pudesse reescrever sua história, o que deixaria para trás? O que manteria com gratidão, mas sem culpa? Compartilhe nos comentários se esse tema falou com seu coração. Seu relato pode mostrar a outras pessoas que recomeçar não é um ato de fraqueza. É a maior demonstração de força que existe. Porque só quem conhece o valor da própria paz tem coragem de abrir mão do que parece seguro para viver o que é verdadeiro. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão interior. Para Touro, esse encontro com a própria sombra é também um encontro com o seu maior potencial. O ciclo da autossabotagem não é apenas um conjunto de hábitos que limitam sua vida, ele é um convite disfarçado. Um chamado silencioso para que você descubra a força que existe além do medo. Talvez você tenha passado anos acreditando que não nasceu para algo grandioso. Que sua missão era apenas garantir estabilidade e cumprir responsabilidades. Mas a verdade é que dentro de você existe uma parte que sonha em ir além, em criar algo que tenha propósito, em viver experiências que façam seu coração vibrar. Essa parte, muitas vezes, foi calada pelo excesso de prudência, pelas vozes que diziam que não valia a pena arriscar, pelo receio de decepcionar quem você ama. Jung lembrava que todo impulso de crescimento é acompanhado por resistência. Quanto maior o potencial contido, maior a força que tenta impedir que ele se manifeste. Por isso, não se culpe se você percebe que sempre encontra desculpas para não agir. Esse é apenas o seu inconsciente tentando preservar a zona de conforto. Mas chega um momento em que ficar parado dói mais do que se mover. O ponto de virada acontece quando você escolhe crescer mesmo sem se sentir pronto. Quando decide que viver uma vida pequena, só para evitar riscos, já não faz sentido. Quero que você reflita. O que você faria se tivesse certeza de que pode lidar com qualquer consequência? Que projetos começaria? Que conversas teria? Que sonhos tiraria do papel? Talvez você perceba que seus desejos não são tão impossíveis quanto parecem. Que eles só precisam de um primeiro passo. Jung dizia que o potencial humano é como uma semente. Ele carrega dentro de si toda a possibilidade de florescer, mas só cresce quando encontra coragem e ação. Quero te convidar a imaginar como seria acordar daqui a um ano sabendo que finalmente começou a viver o que sempre quis. Pense na sensação de dignidade que nasceria quando você reconhecesse que foi capaz de enfrentar seus próprios limites. Essa visão pode parecer distante, mas ela começa com escolhas simples. Uma decisão por dia que afirme quem você quer ser. Quero que você reflita. Qual decisão você pode tomar hoje, por menor que seja, que te aproxime da vida que deseja? Talvez seja escrever a primeira página de um projeto. Ou finalmente ter uma conversa importante. Ou apenas admitir para si mesmo que merece mais. Compartilhe nos comentários qual passo você sente que está pronto para dar. Seu relato pode inspirar outras pessoas que também precisam de coragem. E lembre-se, você não nasceu para sobreviver, nasceu para viver com presença, propósito e alegria. Quando escolhe honrar seu potencial, tudo ao seu redor começa a mudar. Chegamos ao ponto final desta jornada, ou melhor, ao ponto de partida para uma vida mais verdadeira. Carl Jung dizia que a liberdade não é algo que encontramos lá fora. Ela nasce no instante em que decidimos parar de negociar quem somos em troca de segurança. Para Touro, essa decisão é um ato de coragem profundo, porque vai contra tudo que você aprendeu sobre estabilidade. Desde cedo, você pode ter acreditado que o valor está em manter tudo sob controle, em evitar riscos, em garantir que nada falte. Mas, ao longo deste vídeo, talvez você tenha percebido que o preço desse controle absoluto é alto demais. O preço é uma existência que se repete em ciclos previsíveis, mas que não alimenta a sua alma. Quero que você reflita. Quantos anos você passou adiando seus sonhos? Quantas vezes preferiu silenciar seu coração só para evitar conflitos? Quantos talentos ficaram escondidos porque você não se sentia pronto ou digno? É preciso ter muita honestidade para responder a essas perguntas sem julgamento. Jung dizia que cada um de nós carrega um self,
uma parte mais profunda e sábia que sabe exatamente o que viemos viver. E, se você escutar com atenção, vai perceber que esse self não quer que você se acomode. Ele quer que você cresça, mesmo que isso exija coragem, mesmo que doa soltar tudo que não cabe mais. Quero que você imagine, por um instante, como seria sua vida se você acreditasse de verdade que merece tudo o que sonha. Se soubesse que tem força para lidar com os desafios, que não precisa provar seu valor para ninguém e que está pronto para ser inteiro. Essa visão não é utopia. Ela é uma possibilidade que começa no momento em que você escolhe dar um passo fora do ciclo da autossabotagem. Pode ser um passo pequeno, como admitir uma verdade que você sempre escondeu. Ou pode ser algo maior, como tomar uma decisão que muda sua história. O importante não é a velocidade. É a disposição de não voltar atrás. Quero te convidar a refletir. Qual compromisso você pode fazer hoje com a sua própria vida? Que pequena ação pode simbolizar essa escolha por coragem? Compartilhe nos comentários. Seu relato pode tocar outras pessoas que vivem a mesma batalha silenciosa. Se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui, vamos seguir juntos explorando os mistérios da alma, a força da individuação e a sabedoria que nasce quando você tem coragem de ser quem sempre foi. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que você encontre serenidade para soltar o que não serve mais e força para criar uma história nova. Porque você não nasceu para ser refém do medo. Você nasceu para viver seu potencial, com dignidade, presença e liberdade.